Mateus, capítulo de número 11. Eu vou ler e os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Nós podemos dividir aqui este convite que Jesus faz aqui em 3 palavras, amados: vinde, tomai e aprendei. Guarda isso daí no teu coração. Amém? O que nós podemos aprender aqui com vinde? Jesus veio para que nós possamos ir a Ele. Então, quando nós falamos de vinde, nós estamos falando de ir, estamos falando de entrar. Jesus, Ele é a porta que leva você a entrar na vida eterna. Jesus é a porta que leva você a entrar para uma nova vida. Ele é o convite para você ir a uma vida diferente. Está desgostoso com aquilo que está acontecendo na tua vida, irmãos? Jesus é a solução. É Ele quem pode resolver o teu problema. Em Jesus, todas as nossas ansiedades, todos os nossos anseios são resolvidos, irmãos. É nele que você vai resolver aí os anseios da sua vida. O vinde de Jesus é um convite para que nós possamos voltar para o Senhor. É quando Ele está dizendo para as pessoas: olha, vinde a mim. Ele está dizendo: olha, eu sou aí o caminho para vocês voltarem para Deus. Então qual é o caminho que vai te levar a Deus? É Jesus. Ele diz isso lá no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem aqui já atravessou em uma pinguela? A pinguela, antigamente era um tronco de madeira que jogava assim, né, na beira do rio ali, de um lado para o outro. Você passava em pé ali, andando naquele negócio ali, né? E se você olha para baixo, a água correndo ali, você fica tonto. Mas imagine você estar num lugar perigoso, tá? E você sabe que do outro lado é uma saída, é um escape. Mas você tem que passar pela pinguela, que é perigoso também, mas é a única saída. E aí você atravessa, chega do outro lado. Teu amigo está de lá com medo, mas tem um predador lá. E você conseguiu escapar desse predador. Mas teu amigo ainda está lá e está com medo de passar pela pinguela. O que você vai falar para ele? Bem, o que eu quero dizer com isso daí para vocês? O andar com Cristo é isso daí. Tá? É você andar numa pinguela. Tem hora que dá medo, tem hora que você pensa em voltar para trás, né? Tem hora que você pensa que não vai conseguir, mas Jesus está ali com você. Lembra de Pedro? Pedro, todo mundo gritando, viu Jesus andando sobre as águas, todo mundo gritando: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus falou assim: calma, sou eu. Andaram com Jesus, mas não conheceram Jesus. Na hora do medo, irmãos, o medo impede você de olhar com os olhos da fé. E aí Jesus falou: calma, sou eu. Aí Pedro já logo se soltou ali: Senhor, se és tu, então mande que eu vá até o Senhor sobre as águas. O que Jesus falou para ele? Venha, vinde a mim. Pedro foi naquela pinguela, né? Ele olhou para baixo, ficou tonto. O que aconteceu com ele? Afundou. Senhor, me socorre. E Jesus estendeu a mão e colocou Pedro em pé novamente. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que eu tenho que ir até Jesus? Porque Ele é aquele que veio como redentor para perdoar os nossos pecados. Por que eu tenho que ir até Jesus?
porque Ele é aquele que veio como aquele que traz a luz para aqueles que se encontram em trevas. Por que eu tenho que ir até Jesus, irmãos? Porque Ele é aquele que traz esperança para aqueles que estão desesperançados. Por que eu tenho que ir até Jesus? Porque Ele é aquele que traz paz para aqueles que estão oprimidos. Por que eu tenho que ir até Jesus? Porque Ele é aquele que traz a cura para aqueles que estão enfermos. Por que eu tenho que ir até Jesus, irmãos? Porque Ele é o único que dá vida com abundância. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Está entendendo por que Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados? Aleluia. Jesus, Ele é aquele que faz o convite para o alívio do sofrimento, e esse convite está aberto a todos. Jesus, Ele é aquele que traz o descanso para a nossa alma, e esse descanso não está na religião, não está em obras, não está em exercício de yoga, não está em meditação transcendental, não está em penitências. Esse descanso não está também na psicologia, como muitos fazem aí, procurando psicólogos para autoajuda. Esse descanso não está também na igreja. Esse descanso está em Jesus. É nele que você vai encontrar o descanso para a tua alma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não está falando, olha, vai à igreja, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não, ele está falando, vinde a mim. Agora, irmãos, onde nós vamos encontrar Jesus? Onde nós vamos encontrar Jesus? É no culto, é na igreja. Aqui é o lugar que você tem um encontro com Ele. Segunda palavra que nós vemos aqui nesse convite que Jesus faz aí, tomai. Verso 29. Tomai. Tomai. O que é essa palavra tomai? Ou seja, tomar, pegar para si. Aqui Jesus ele está falando de uma vida com propósito. As pessoas hoje não têm um propósito na sua vida. Quando ele fala, ó, tomai sobre vós, ele está dizendo, tenha um propósito na tua vida. E eu pergunto para você nesta noite, igreja, qual é o propósito da tua vida? Quando nós colocamos aqui o jugo do Senhor, como ele vem dizendo, ó, tomai sobre vós o meu jugo. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? Quando nós colocamos aqui o jugo do Senhor Jesus, nós aprendemos o propósito da vida, o propósito da entrega e o propósito da obediência. Nós somos chamados para agir e não para sermos contemplados. Jesus, quando ele fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo, eu vou explicar para vocês o que é o jugo. Só que aqui Jesus está falando que o nosso propósito tem que ser agir e não ser contemplado. As pessoas hoje querem o quê? Ser contemplados, ser aí elogiadas, reconhecidas, né? Se não me reconhecer, então não sirvo a Deus. Se não me reconhecer, então não faço nada na igreja. Não, o propósito nosso é agir. As pessoas hoje estão agindo de uma forma isolada, né? E não é este o propósito de Jesus. Quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Para quem não sabe, o jugo é um aparelho feito de madeira para atrelar um boi com o outro. Aquele aparelho prende 2 bois para que eles possam puxar determinada coisa.
Então, quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo assim, ó, estejam atrelados em mim. Esse tem que ser o nosso propósito, ligados no Senhor. Olha só, um boi, quando é colocado sobre ele, um boi só, quando é colocado sobre ele o jugo, aquilo ali vai servir somente para o boi puxar alguma coisa. Agora, quando é colocado o jugo ligando um boi no outro, ali já faz sentido. Ali já tem agora uma grande diferença. Uma pessoa que trabalha com um boi, ela nunca vai colocar dois bois na mesma idade, trelados um ao outro. A pessoa não faz isso. Ela vai sempre colocar um boi mais velho com um boi novo. O jugo vai ligar esses dois bois. Por quê? O boi mais velho tem experiência, o boi mais novo tem força. E aí aquele fardo que eles vão puxar se torna mais leve. E amados, quando Jesus fala de tomar sobre vós o meu jugo, é isso daí que ele está falando. As pessoas entenderam claramente naquela hora ali. Porque Jesus, ele tem experiência, irmãos. Jesus tem sabedoria. Jesus tem conhecimento. Jesus tem capacidade para aliviar o peso sobre a sua vida. Agora, quando a pessoa quer andar sozinha, achando que não precisa de Jesus, não precisa da igreja, não precisa dos irmãos, não precisa do pastor, não precisa de estar no culto, irmãos, o fardo dela se torna pesado. Ela tem que puxar aquilo sozinho. Agora, quando você é trelado ao Senhor, entenda isso que eu estou te falando aqui, ó. Fomos chamados para engajamento e não para isolamento. Quando você está engajado com a igreja tem a força, Jesus tem a sabedoria, a experiência, e o fardo que você vai levar se torna mais leve. Hoje tem muitas pessoas puxando um fardo do pecado, que é um fardo pesado, puxando aí o fardo da opressão, puxando o fardo da perseguição, do vício, das enfermidades, e tem se tornado um peso sobre a vida dela. E Jesus está falando assim, ó, tomai sobre vós. Eu não sei qual é o fardo que você está puxando hoje, igreja. Eu não sei qual é o fardo. Talvez seja aí problemas familiares, talvez seja uma enfermidade ou um vício. Mas saiba de uma coisa, Jesus está te chamando, tomai sobre vós o meu jugo. A palavra suave significa o tamanho certo. Quando ia fazer ali um jugo, aquele aparelho para trelar os bois, era feito no tamanho certo do ombro do boi, para não machucá-lo. Isso daí se tornava algo mais confortável para o boi. Então, quando Jesus fala assim, ó, que o meu jugo é suave, ele está falando assim, ó, o meu jugo é no tamanho certinho para você carregar. É aquilo que nós falamos, amados. Deus não dá um fardo maior do que você possa carregar. Deus não dá, é no tamanho certinho. As pessoas hoje falam assim, ai, nossa, eu não aguento mais fazer a obra de Deus. Nossa, está tão pesado, está tão difícil. Irmãos, é porque é preguiçoso. Quer ver? Abra a tua Bíblia lá em 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aí, olha só, e os seus mandamentos não são pesados. As pessoas estão debaixo do jugo de Cristo, ou estará debaixo do jugo do pecado. Agora,
O jugo do pecado escraviza e o jugo de Jesus liberta. Agora, a terceira coisa que Jesus fala aqui, amados: aprendei de mim. O que eu aprendo com Jesus? Não é regras, não é doutrinas do homem que vai me ensinar, mas é você seguir o exemplo de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos aprender com Jesus aqui, o que é? A primeira coisa, irmãos, é aprendermos a mansidão. É o exemplo de Jesus. Sou manso e humilde de coração. As pessoas hoje têm um coração soberbo, arrogante, né? Egoísta. Mesmo andando com Cristo, tem muitas pessoas assim. Tem que haver mudança. Tem que haver mansidão. Um coração manso é aquele coração maleável, né? Flexível. E o que nós podemos aprender com ele? Jesus, ele não oprime, ele liberta. Jesus, ele não condena, ele perdoa. Olha, são exemplos que nós temos que aprender com ele. É o convite que ele está fazendo. Aprendei de mim. Então, Jesus, ele não condena, ele perdoa. Lembra as palavras que ele falou lá na cruz, quando ele olhou para os soldados ali? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Sofrendo dores terríveis lá na cruz, ainda perdoou aqueles homens que o pregaram na cruz. E esse é o exemplo que nós temos que seguir. Talvez tem pessoas te ferindo, te magoando, te chateando, causando desgosto no teu coração. Perdoa. Jesus, ele nos ensina a restaurar o caído. É levantar aquele que está abatido, é colocar em pé aquele que está prostrado. Olha para você ver o perdão de Deus, amados, o quanto é maravilhoso. Davi, ele tinha perdido até a alegria da salvação por causa do pecado que ele havia cometido. Mas ele se derramou diante de Deus, se humilhou diante de Deus, e ele foi perdoado do pecado do adultério. Nós aprendemos aqui com Jesus, amados, que ele levantou Pedro. Quando Pedro desviou dos caminhos do Senhor, afastou dos caminhos do Senhor, ele teve uma conversa séria com Pedro, né? Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Irmãos, eu entendo nessa parte que para Deus consertar a vida de uma pessoa, ele coloca a responsabilidade. Aprendemos aqui com Jesus, irmãos, que ele liberta as pessoas de demônio. Ele libertou Maria Madalena dos demônios que atormentavam aquela mulher. Aprendemos aqui com Jesus que ele leva a salvação para as pessoas. Jesus levou salvação lá na casa de Zaqueu, que era considerado um homem pecador. E nós devemos aprender isso com Jesus. Onde nós estivermos, irmãos, nós temos que levar palavras de salvação. E aprendemos aqui com Jesus também, amados, que ele dá um novo sentido para a vida. Lembra da samaritana? Uma mulher que aos olhos da humanidade era considerada impura, pecadora. Jesus deu sentido para a vida daquela mulher. E é o que nós temos que aprender também. Dar sentido para a vida das pessoas que estão sofrendo, sendo rejeitadas,
sendo discriminadas pela sociedade. Jesus te chamou para esse, o convite dele para você é este. Quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo isso, essas palavras. A vida sem Cristo, ela se torna uma piada mal contada. Agora, a vida com Cristo se torna um projeto lindo na sua vida.